Boa noite. Boa noite. Vamos começar mais uma live. Oi, gente, boa noite. Aguardando a Luzia. Boa noite a todos. Bem-vindos. Hoje vai ser um dia bem especial, né? Hoje vai ser um dia bem especial com a Luzia. Já está entrando. Sejam todos bem-vindos. Olá. Oi, Luzia, boa noite. Boa noite, Tereza, tudo bem? Tudo, você? Tudo. Prazer enorme estar assim falando com você. Gratidão. Eu também. Um prazer imenso. Muita gratidão, viu? Eu acho que vai ser uma noite bem especial, né? Uma hora bem especial. Acho que a gente vai acabar ajudando muitas pessoas que perderam seus amores. Esperamos, né, Tereza? A gente não deve comparar perdas, né? Mas que é um lugar sagrado a perda de um filho, realmente é um lugar sagrado, né? Um filho sempre é um lugar sagrado, né, Luzia? Com certeza. É como você falou, né? A gente nunca imagina como... É uma coisa que uma mãe nunca imagina passar, porque só a dor de pensar na possibilidade de acontecer algo com seu filho, você já bloqueia, né? Você não quer nem E aí, pensar nessa não, você possibilidade, não né, quer, Luzia? você não quer pensar. E aliás, eu também aconselho isso para todas as mães que falam, eu tenho muito medo. Eu falo, gente, não pensa. Não Não pensa porque pensa. dói demais. Se você vai ter que passar pela dor, então na hora da dor você pensa. Porque antes, né, realmente é horrível. Não dá. É inimaginável. Inimaginável, exatamente. Bom, eu vou te apresentar para as pessoas que estão entrando, tá bom, Luzia? Como é que eu pronuncio o sobrenome da Fernanda? Eu fiquei pensando. Geiger. Geiger. Fernanda Geiger. Tá. Bom, a Luzia Rodrigues é a mãe da Fernanda, né? Mãe até o último dia da sua vida. E quem sabe depois dele, né? De acordo com a crença de cada um, eu acho que nunca você vai deixar de ser mãe, seja nessa esfera ou em outra. A mãe da Fernanda, ela é pedagoga, terapeuta integrativa, idealizadora e fundadora do Instituto Fernanda Geiger. Eu vou começar apresentando aqui, né, o livro que a Fernanda escreveu, né, a partir do diagnóstico dela, é isso, né, Luzia? Eu Isso. folheei, estou encantada com o livro. E a Agenda da Obrigada. Gratidão, né, a Agenda da Gratidão. Os dois, tá o telefone para contato, tá o @instituto também na divulgação dessa live. Então, se vocês tiverem interesse, né, no final você repete o telefone, tá bom, Luzia? Eu vou começar lendo um trecho bem pequeno aqui, antes da gente dar início mesmo, Tá ótimo, Tereza. que está escrito no livro da Fernanda. Mais do que o relato sobre minha terceira jornada para vencer o câncer, mais do que relatos de uma jovem com 31 anos lutando para viver, esses textos são um relato de uma mãe lutando para ver seu filho crescer. Então, eu acho que é importante dizer isso, né? Que a Fernanda deixa uma mãe e ela sai dessa dimensão sendo mãe. Ela deixa um Sim. filho, né? Sim. Eu vou começar te perguntando, Luzia, como mãe, né? A partir do diagnóstico, como é que foi esse percurso? Bem, Tereza, a Fernanda morava em Londres, né? Já fazia, assim, 10 anos, mais ou menos, que eu moro, né? Eu aqui no Brasil e ela fora. Ela morou em outros países. Mas, enfim, a gente sempre esteve muito próxima a nossa conexão e a gente se falava todos os dias, tal. E eu estive visitando ela em 2018, no início do ano. E ela comentou comigo que ela sentia um cansaço, mas que aí ela achava que era por conta do mestrado e não dormir direito do bebê e tal. Enfim, passou, né? Falou isso. Aí em maio ela falou que estava com uma dor no braço.
E aí eu falei para ela, mas tem que ir no médico. Ela falou, mãe, mas eu acho que é dor muscular, acho que eu bati, enfim. E em junho, daí apareceu um nódulo no pescoço, né? E aí ela se assustou e me ligou. Eu falei, não, você tem que ir imediatamente no médico, não dá, tem que ver o que que é. Provavelmente pode não ser nada sério, mas seja lá o que for, tem que saber, né? Enfim, desse período até sair o diagnóstico, foi mais ou menos uns 20 dias, um mês, e mesmo os primeiros exames também não se suspeitou de nada muito grave, inclusive exame de sangue e tal. Mas aí ela foi para um hospital, na última semana de junho, ela falou, mãe, eu acho que eu vou para o hospital, porque daí no hospital eles vão fazer um check-up. Eu falei, mas vá, urgente, né? E aí ela foi, de manhã, super tranquila, me mandou foto, né, com a camisola do hospital, falou, já tô aqui, ó, vou fazer, né, tal. Aí passou algumas horas, ela me ligou, chorando. E aí ela falou, mãe, eu não queria te falar isso, me desculpa, me desculpa. Ela pedia desculpa o tempo todo pra mim, né. Ela falou, eu sei que vai ser difícil, mas ela falou, as enfermeiras acham que é algo muito grave. E se for o que eles estão pensando, eu vou precisar que você venha pra cá. Aí eu falei, calma, né? Falei, calma, eu vou. Primeiro, eu vou. Se você precisa, eu vou. Mas o que eles falaram? Daí ela falou, olha, foi identificado nódulos em várias partes do meu corpo e eles acreditam que é um linfoma. Porque se fosse outro tipo de câncer, já seria uma metástase. Mas então, né, eu falei, então vamos fazer o seguinte, qual que é o próximo? Tá, vai fazer a biópsia na outra semana. Eu falei, então calma, vamos esperar o resultado, né? E assim, nessa uma semana, foi uma loucura, né, aquela coisa assim da gente, muita oração e pensamento positivo de que esse resultado daria negativo. Ou que se realmente fosse, né, a gente ia encontrar o caminho da cura. Mas aí, dia 3 de julho, ela até fez uma viagem nessa semana, que ela já estava marcada. Ela falou, olha, eu tenho que esperar esse resultado. Eu tô com uma viagem, tô com dor. Mas enquanto eu tô esperando, então eu vou viajar. Aí ela fez uma viagem curta com o Gael, né, com o filhinho dela. E voltou. E aí ela acabou, assim, essas dores foram aumentando, o braço dela, ela começou a ter dificuldade de movimentação na mão. E ela estava aguardando o resultado. Mas aí ela foi para o hospital, eu falei, não, você tem que ir para o hospital. E ela foi para o hospital, já recebeu o diagnóstico, né, do linfoma não Hodgkin no estágio 4. Os médicos não deixaram ela voltar para casa e falaram, não, você tem que entrar imediatamente, porque é gravíssimo o seu caso. A boa notícia é que você está no lugar certo, a gente vai fazer tudo para te ajudar. Mas você não volta para casa. Né? E aí ela, né, me ligou dizendo que, né, que tinha confirmado o diagnóstico. Eu já marquei minha passagem, na semana seguinte eu estava lá em Londres com ela para acompanhar o tratamento. Mas enfim, o diagnóstico foi assim, foi realmente de tirar o chão, né, Tereza? Quando realmente foi confirmado, e aí ela foi para o hospital, assim, a minha outra filha estava lá, graças a Deus, né, a irmã estava lá. Quando a Natália me falou que ela já ia usar a quimioterapia, começar a quimioterapia, a gente tem um tabu, uma coisa tão grande, né? Eu nunca tive ninguém com câncer assim muito próximo que eu tivesse acompanhado. Então me deu um desespero, assim, caiu, né? Aquele dia eu chorei o dia inteiro, não conseguia falar com ninguém, porque foi desesperador, sabe? Assim, eu vi que a sua filha está com câncer, que já está no estágio, né, 4, e que ela já tem que entrar num regime de quimioterapia que era o mais pesado. Eu tô arrumando aqui porque tá apagando, não sei porquê. Enfim, aí foi esse choque, aí eu já corri atrás das providências para ir para lá. E foi uma luta, né? Eu ainda agradeço muito, assim, as pessoas, né, que sempre estiveram junto comigo, muita oração. Então a gente sempre, eu e também a minha família e ela mesma, apesar do susto, né, do medo da situação, a gente sempre se sentiu muito forte, muito amparado, muito protegido. Assim, a sensação de proteção, mesmo nos piores momentos, ela sempre foi muito forte. E eu tenho uma amiga médica, então ela me preveniu, ela falou, olha, Luzia, ela segurou na minha mão, né, ela é evangélica, ela fez uma oração, e ela falou, eu quero dizer para você que você vai encontrar uma Fernanda, você vai presenciar situações que você jamais imaginou. Vai cair o cabelo, ela vai ficar careca,
ela vai ficar sem forças, então, minha amiga, seja forte, vá preparada, porque você realmente vai ter que ser muito forte para poder estar do lado dela, né? E assim eu viajei. Viajei, falei, bom, então eu tenho que ir munida de forças, né, para auxiliar a Fernanda. Ela já estava no hospital, cheguei lá no dia 10 de julho, e aí eu fui arrumando forças, né? Falei, bom, certeza, vou chegar, vai ser um choro só, né? Ela vai me abraçar, vai, e eu vou ter que ir com esse coração despedaçado, mas eu tenho que estar forte. Você foi sozinha, Luzia? Fui sozinha, porque, na verdade, eu sou divorciada e eu tenho 3 filhos, né? A Fernanda já estava lá, já morava lá, a Natália, que é minha filha do meio, estava lá passando por uma experiência, foi lá para ficar com a irmã um tempo, para o trabalho, ela é terapeuta ocupacional, estava, né? Já fazia 1 ano e meio que ela estava lá. E aí eu deixei o João Gabriel, por causa da escola, que é meu caçula, e fui sozinha. E quando cheguei lá, então, a Natália, né, o meu genro, estavam todos me aguardando, cheguei à noite, e no dia seguinte já fui para o hospital. E chegando lá, então, como eu estava falando, para mim foi assim, meu Deus, eu estava assim, nervosa, ansiosa, falei, eu tenho que, como que eu vou receber, né? A Fernanda vai me ver, vai cair nos prantos, eu vou ter que me segurar. Mas eu cheguei no hospital e acho que isso fez muita diferença daí no restante do acompanhamento. Eu cheguei no hospital e eu vi uma Fernanda tão forte, assim, que assim, eu olhava para ela e falava, não, é mentira, essa menina não tá com câncer. Porque daí já fazia alguns dias, fazia quase uma semana que ela estava tomando esteroides, já tinha feito uma primeira quimioterapia fraca. Então, a dor no braço dela já tinha diminuído muito, já estava voltando o movimento da mão. E eu cheguei lá, ela sentada, ela me abraçou, oi mãe, tudo bem? Tal, mãe, ó, você vai adorar aquele enfermeiro tal, porque é super legal por causa disso, daquilo, outro. Enfim, ela já foi me apresentando no hospital inteiro. E aí, quando a gente conversou sobre o câncer, ela falou, não, isso aqui... a gente já tinha conversado por telefone, né? E já tinha, ela falava, não, eu vou sair dessa. Imagina, eu tenho um filho para criar, eu vou... Se depender de fé... Ela estava com quantos anos, Luzia? 2 anos... 2 anos e 3 meses quando ela adoeceu. Tá. E assim, Tereza, não sei se você quer que eu comente rapidamente. Você ficou lá, Luzia? Fiquei. Daí você não voltou mais? Não vou. Eu fui assim, peguei licença do meu trabalho para ficar até outubro, porque esse tratamento dela, os protocolos de quimioterapia iam até outubro. Então eu peguei a licença, né? Para ficar até o final do ano. Ela fez um regime de quimioterapia bem puxado, foi parar na UTI, né, no segundo ciclo, que era muito forte. Então, assim, eu vi a morte ali muito pertinho, sabe? Uhum. Aquela sensação. Só que, Tereza, aí que eu falo pra você, essa questão de mãe, né? Eu não sei como que é, eu não conversei com ninguém que passou por uma situação exatamente como a minha, de estar ali junto. Eu olhava e falava assim, nossa, Deus, tá muito perto da morte, mas não é a morte, né? Ela vai sair disso. Então, assim, a sensação de que eu estava ali, estava meio fora, estava assistindo um filme de terror, tudo paralisado. Como se você não fizesse parte da cena, né? Tá olhando de fora. E eu, né, assim, sofrido, vendo o sofrimento dela, mas falava assim o tempo todo, vai passar, né? E Tereza, a gente passou por esse período, ela passou, né? No final de outubro, no último tratamento, na última químio, o PET scan deu que estava limpo, que ela não tinha mais o linfoma. Então foi uma vitória, a gente ficou super feliz, e ela já programou viagem de férias e tal. Eu voltei para o Brasil. Voltei em outubro, saí de lá em novembro, dia 5 de novembro. Dia 26 de novembro ela tinha um retorno no médico para ver como é que ia ser aquele acompanhamento a cada 3 meses e tal. Só que ela já estava sentindo dor nas costas. Eu saí de lá, ela estava com dor de novo embaixo da costela, sabe? E a gente ficou com medo. Ela chorou, ela falou, mãe, eu tô com medo. Eu falei, mas Fernanda, vamos ligar para a enfermeira, né, que acompanha lá o médico? Ela ligou e daí a enfermeira falou, Fernanda, você acabou de fazer o tratamento, estava tudo certo no último PET scan, não tem nada que eu possa fazer. A sua próxima consulta agora é dia 26 de novembro, você vai vir uns dias antes para fazer o exame. Tem que aguardar. Mas provavelmente é dor muscular e tal. E aí ela voltou para o dia 26, né, mesmo ainda com dor, mas confiante que o médico ia dizer para ela, olha, agora, né, daqui a 3 meses, enfim.
Mas, infelizmente, foi, assim, um dos piores dias que ela, né, que ela vivenciou, porque aí o PET scan mostrou que a doença tinha voltado, o médico falou que não sabia explicar como, mas tinha voltado o linfoma, e aí ele falou, olha, agora suas chances diminuíram muito. Você tem que ir para um transplante, né? A gente não tem garantias, mas é um transplante. De novo, o chão caiu, né? Para todo mundo, e foram, né, os primeiros dias, assim, terríveis. Mas rapidamente a gente também já se reorganizou, então vamos fazer campanha. Eu já me organizei de novo para viajar, né? Daí eu já queria ir de imediato, né? Minha chefia tinha me liberado, mas ela falou, mãe, o transplante é um processo bem delicado, então eu vou precisar muito de você depois. Então ela falou, deixa para vir em janeiro ou fevereiro. Mas eu consegui ir no final de dezembro, dia 30 de dezembro eu já estava lá, e cheguei lá, assim, aparentemente ela estava bem, né? Mas voltou a fazer algumas quimioterapias e daí foi feito o transplante em fevereiro. E aí foi horrível esse transplante, porque eu li muito também, porque assim, eu sempre fui de buscar muita informação para saber o que eu vou lidar, né? Uhum. Até para poder auxiliá-la. Então, assim, comprei livro de histórias de transplantados para saber como é que era e tal. Enfim, eu li, existem vários casos, né? Pessoas que estão lá, realmente no caso parecido com o dela, e que fizeram transplante e se recuperaram em 3 meses, outras pessoas em 6, outras pessoas que não se recuperaram, que tiveram uma recuperação muito lenta. A dela foi, assim, difícil mesmo. O transplante foi em fevereiro, no último dia de fevereiro, 28, passado mais ou menos uma semana, aquele efeito daquela químio que acaba com a medula veio, e ela ficou assim praticamente 20 dias sem se alimentar, só pela veia, né? Então, assim, sem sair da cama, foi assim, horrível. E os médicos falando, né, que era grave, claro, o caso, mas que era isso mesmo que acontecia. E depois aí de 20, quase 30 dias, ela foi voltando, né? Foi voltando, tal. Depois de 40 dias de hospital, conseguimos sair do hospital e ir para casa, mas ela muito debilitada. E aí teve várias intercorrências. Então, assim, ficava 15 dias em casa, voltava para o hospital, uma semana. Eu fiquei lá de dezembro. Esse foi o período mais difícil de ver ela com dor, né? Tá me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo? Cortou o som. Só um minutinho. Tereza? Voltou. Aqui. Voltou, Luzia. Tá bom. Desculpa, agora eu não sei onde que eu... Desconectou? Ah, tá. Bom, tá me ouvindo agora, né? Tô. Tá, então eu estava dizendo que esse período daí do pós-transplante foi muito delicado, né? Ela sofreu bastante, tanto fisicamente como emocionalmente. Na primeira etapa do tratamento, ela tinha certeza que ela ia vencer a doença. Nessa segunda etapa, ela começou a pensar na morte. Tipo assim, bom, então, pessoas morrem, e pode ser que eu morra. E daí? Né? Então, assim, ficou um período em que a gente conversou sobre isso. Vocês falaram sobre isso, Luzia? Acho muito importante dizer isso. Nós conversamos sobre a morte, porque foi bem difícil para mim quando ela tocou nesse assunto. E aí a gente conversou, eu falei, tá, Fernanda, realmente é uma possibilidade, mas não é só para você, é para mim, é para qualquer outra pessoa. Você está com a doença, mas sei lá, às vezes alguma, né? Quantas pessoas a gente já viu que estavam doentes e outras pessoas foram antes porque sofreu acidente, enfim, infartou. Então, tudo bem, eu acho que então aceita a morte, vamos aceitar que a morte é uma possibilidade, mas nós vamos acreditar na vida? Uhum. Enquanto tiver vida, não interessa. Se o médico falar tem só 1% de chance de vida, nós vamos acreditar nesse 1%. Se ele falar que não tem chance nenhuma, a gente vai dizer, bom, você não acredita, a gente acredita enquanto tiver vida, enquanto estiver respirando, é vida. E aí nós combinamos isso, que a gente não ia ficar, a gente ia atrás de tudo que fosse necessário, e fomos. Além do tratamento convencional, tudo que você imaginar de terapia alternativa, a gente também foi atrás. Né? Complementar, para ela ficar o bem-estar emocional dela, né? O físico, a gente sabia que era a medula se reconstruindo, tinha que aguardar ali os 6 meses, né?
Quando ela resolveu começar a escrever o livro, ô Luzia? Já na primeira fase. Na primeira? Foi assim, Tereza, a Fernanda sempre gostou muito de escrever, estava fazendo mestrado em jornalismo. E ela pretendia publicar o primeiro livro dela sobre a maternidade. Quando houve toda essa questão, né, foi um chacoalhão, né, e a gente viu um outro lado, e ela, né, no hospital, e ela publicava textos no Instagram, e ela começou a ter muitos feedbacks nos textos dela, tal, e ela falou, mãe, eu vou deixar, não vou publicar, não vou agora o tema da maternidade, eu vou deixar para depois, porque eu acho que esse tema é mais urgente, porque ela falou, gente, quando que você imagina que né, ela falou, até semana passada eu estava levando meu filho para a escola, de bicicleta. Ela falou, vou escrever. Que você vai dormir e aí você acorda, tua vida é outra, né, Luzia? Virou completamente. Quer dizer, você tá ali, a criança precisa da mãe com 2 anos e pouquinho. Ainda bem que tinha irmã para ficar, que ela teve todo um suporte da família, né? Mas mesmo assim foi muito difícil, né? Eu acompanhei isso, tipo assim, para trabalhar com ele também, essa ausência da mãe. E ela, né, enfrentando a doença, a saudade do bebê, enfim. Então, e aí ela começou a pesquisar, a ver outros casos, ver como que as mães faziam. E ela falou, gente, eu preciso escrever sobre isso. Então ela foi publicando os textos do Instagram, mas claro, ela pretendia terminar o tratamento, pesquisar mais, fazer algumas entrevistas para depois publicar o livro. Então a ideia de publicar era desde o início. Esse período do pós-transplante foi muito dolorido, como eu te falei, difícil, ela escrevia pouco, mas continuou escrevendo, né? E aí, quando ela estava praticamente para ser liberada, eu vim embora daí no final de junho, porque tudo indicava que a minha licença venceu, na verdade, e eu precisava voltar para o Brasil. Eu estava de licença sem vencimentos do meu trabalho. Eu poderia ficar lá, eu estava afastada por 1 ano. Mas ela ficou preocupada, porque eu poderia ter problema depois com relação ao visto, né? Tá. Porque daí eu ia passar, meu prazo era 6 meses para ficar lá dessa segunda vez e já estava vencendo. Ela falou, não, vai, porque depois você vai querer voltar, vai ter problema, e daí eu vim embora. Tá. E, de novo, eu vim embora no final de junho, em julho, deu mais ou menos um mês e pouquinho, eu já saí de lá, ela estava com um diagnóstico de sinusite, ela sentia muita dor de cabeça, atrás dos olhos, né? Ela estava com um diagnóstico de uma sinusite crônica. Mas, por conta da sinusite, ela voltou no médico em julho, daí ele pediu uma ressonância, e ela já ficou preocupada, ela me ligou, ela falou, olha, eu não sei, parece que o médico, não sei, parece que ele não gostou muito, né? E aí eu falei, Fernanda, não vamos ficar pensando no pior, né? Eu acho que é melhor fazer, né, para saber do que não fazer. Mas aí, infelizmente, essa ressonância detectou que ela estava com um linfoma, né, atrás, né, dos olhos, tal. Então, quer dizer, a suspeita daí que tivesse no cérebro. E aí foi feito biópsia, tudo, e acabou confirmando. Aí dessa vez, assim, o baque foi tremendo para ela. Ela ficou muito revoltada, sabe? Assim, no primeiro momento, né, ela brigou, ela me ligou chorando, ela falou assim, não pode, Deus não pode fazer isso comigo, eu tô fazendo tudo certo, né, tudo certinho. Eu tenho meu filho, eu quero ficar viva, eu não quero morrer, caramba, esse negócio vai me levar, né? E, enfim, choramos juntas no telefone, ela falou, e agora, né? Eu falei, agora eu volto para aí, eu vou ficar junto com você. Mas você consegue? Eu falei, eu dou um jeito, eu vou, né? Porque nessa hora eu falei, bom, eu vou conversar com a minha chefia, mas se ele falar não vai, eu vou falar, dane-se o trabalho, eu vou. Né? Luzia, como é que você ficou nesse momento, né? Porque assim, sem titubear, porque claro, a primeira coisa que você vai fazer é querer amparar um filho, né? Uhum. Mas eu entendo que uma mãe nessa hora, ela também precisa muito ser amparada, né? Como é que foi isso pra você? Aonde você se amparou? Na verdade, é louco isso que eu vou falar para algumas pessoas, mas eu tenho a impressão que Deus, de alguma forma, tinha me preparado, ou eu sabia que eu ia passar por uma barra muito forte. Porque eu já tinha enfrentado algumas situações desafiadoras na minha vida, não de morte, mas de vida profissional, né, de relacionamento, principalmente. E aí, eu sempre busquei, eu sempre fiz uma busca espiritual muito grande, sempre busquei ler, sempre gostei muito da psicologia,
sempre li muitos textos, né? E eu sou católica, eu participei da oficina de oração, que é assim fantástico. Eu aprendi a ter um relacionamento com Deus diferente do que eu tinha aprendido na doutrina católica, na verdade. E, inclusive, o Frei Inácio, né, que é o criador dessa oficina de oração, tem uma das sessões das oficinas que a gente aprende sobre a morte, sobre a doença. E aí, ele coloca muito assim, que a necessidade da gente entregar e confiar para Deus e fazer o nosso 100%. Mas quando a gente não tiver mais forças, a gente simplesmente entrega. E aí, também toda essa discussão de que a morte, tanto a doença como a morte, a gente não pode ver elas como inimiga, porque elas também trazem aprendizado. Mas que, claro, a morte, né, o processo da morte, da doença, da morte, é um processo solitário. Então, assim, ter esse conhecimento me ajudou. No sentido, assim, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance e eu vou acreditar até o último momento. E paralelo a isso também... Como é que você foi lidando? Porque, assim, até o Cris estava dizendo ali, né, que ela falou que não tinha tido um filho para abandonar tão cedo, né? Porque, claro, dá muita revolta, você quer ver um filho crescer. Então, no meio disso tudo, tinha ainda essa criança, né? Sim. Você ter força para amparar, se amparar a Fernanda, amparar o menino dela, né? O marido também, porque, claro, a irmã, o irmão, todo mundo, né? Acho que todo mundo está envolvido. Sim. Todo mundo sofre. É como se a família toda, de alguma forma, entre aspas, adoecesse, porque todo mundo começa a funcionar nessa despedida. Assim, a gente formou uma rede em volta da Fernanda, né? O marido dela, o Bruno, a Natália, o meu outro genro, o Daniel, que estávamos, né, lá juntos. E então a gente se dividia. Eu ficava no hospital, e aí os três eles se dividiam entre o trabalho e cuidar do Gael. E aí, onde eu busquei forças, realmente foi na oração e foi assim, terapias como o Reiki, né, como o Theta Healing, leituras relacionadas à constelação familiar, sempre assim, entendendo que cada um tem uma história e que a gente estava passando por esse momento difícil, que era a nossa história, e que eu tinha que respeitar. Então, assim, em relação à Fernanda, inclusive, eu conversava isso com ela no hospital e eu falava, eu respeito a sua dor. Respeito a sua dor, né? Então, às vezes ela falava assim, eu tô muito triste, eu quero chorar. Eu falava, chora. Chora, vamos chorar junto, sabe? A gente rezava junto, a gente chorava junto. Enfim, mas era por um tempo e depois a gente porque ela sempre teve esse espírito, sabe? Então, ela dava força. Eu acho importante você falar isso, Luzia, porque assim, é muito difícil para alguém que adoece e que tá ali a possibilidade de despedida, ter que proteger a família daquilo que está vivendo. Então é muito bonito quando você dá esse espaço, vocês dão esse espaço para a Fernanda se revoltar, até para ela ter momentos melhores, mas assim, para ela ter esse momento de dor, poder falar da raiva, poder falar da revolta, e depois, é claro que são como ondas, né, as coisas, e a gente tem um tempo de acomodação. Mas o que é comum, às vezes, é a família proteger, se protegendo. Então, não vamos falar disso, isso não vai acontecer. E aí a gente tira a oportunidade da pessoa que está se despedindo, se colocar, falar das coisas, falar do que está sentindo, do que quer. Enfim, fechar algumas coisas até, né? Que a gente chama de tarefas inacabadas. A partir do falecimento dela, como é que foi isso para você? Me conta dos primeiros dias. Então, assim, o primeiro que assim, por mais iminente que tivesse a morte, a gente estava aguardando um tratamento, que era, tipo, a carta na manga, a última carta, né? E, enfim, tinha tido altos e baixos, uma possível desclassificação para esse protocolo, e daí, quando teve essa desclassificação, assim, uns 20 dias antes da morte, daí a gente conversou novamente sobre a morte. Tá? Mas e se a morte vier? Até porque os médicos, uma médica que tinha filho aconselhou ela, tal. Então, comigo, como mãe, ela não falou, mãe, se eu morrer, eu quero isso, tal, tal.
Não, eu não sei se ela quis me proteger ou se ela achou que eu não precisava, enfim. Mas ela falou pra mim, mãe, eu vou ter que conversar com o Bruno. Daí então eu combinei, eu fui pra casa, o Bruno foi lá pro hospital. E aí eles tiveram. Depois eu cheguei, ela falou, mãe, eu conversei com o Bruno, foi muito difícil, mas a gente conversou. Caso eu morra, o que que eu quero que faça, como o Gael. E ela falou, a gente chorou juntos. Ela falou, mas foi bom. Ela falou, foi bom porque pelo menos a gente, né? A gente tirou isso. Depois ela chamou a irmã, e aí ela também conversou com a irmã, só ela e a irmã, né? E aí ela não quis, ela não me falou, eu também não perguntei, eu fiquei sabendo alguma coisa pela minha filha do que ela tinha falado, e assim, e ali o tempo todo eu tinha que também assessorar a outra filha, né? Porque aí tinha momentos que vinha aquele medo, a gente também chorava junto, só que assim, o tempo todo eu realmente optei por não pensar que a morte iria acontecer. Era uma possibilidade, mas eu não sei, acho que foi uma forma que eu consegui de me proteger. Tipo assim, se ela morrer, eu vou chorar, eu não sei o que eu vou fazer, vai acabar, né? Ela não pode morrer, eu não quero que ela morra. Mas aí eles falaram, mas e se morrer? A minha filha perguntou a outra, né? Mas e se realmente acontecer a morte? Eu falei, vamos combinar o seguinte, se acontecer a morte, daí a gente vê o que a gente faz. Aí a gente chora, a gente, sei lá, a gente vê na hora. E foi isso. Luzia, mas será que é... Hum. Eu acho que assim, é como se de alguma forma você soubesse que poderia acontecer, mas quem pode tirar isso de uma mãe? Acreditar que fique até o último instante. Eu não acho nem que é assim uma falsa ilusão. Eu acho que é assim, uma mãe precisa acreditar até o último instante que fique, mesmo sabendo que pode não ficar. E aí os últimos momentos foram assim também, porque daí ela foi para UTI, né? Eu acompanhei, ela foi na quarta-feira à noite para UTI, ela faleceu na quinta, tipo, próximo da meia-noite. E foi horrível esse momento, porque ela estava o dia todo, a gente sabia que ela poderia ter que ir para UTI, por causa das alterações dos exames. Mas jamais pensamos que poderia ser os últimos dias dela, o último dia, por exemplo, né? Mas aí no finalzinho da noite, quando o médico veio, ele falou, preciso falar com você. E daí o médico falou para ela, ele falou, você está no final. Você não tem mais. Aí ela ficou chocada, claro, ela ficou perplexa, olhou para o médico, olhou para mim, e ela falou, mas como você está falando isso? Então eu posso viajar? Eu posso para o Brasil? Então se for para morrer, eu quero morrer no Brasil. Ele falou, de jeito nenhum, você morre no avião. Aí ela falou, mas então, posso ir para casa? Ele falou, não posso deixar. Pode acontecer alguma coisa no Uber e tal, você vai para UTI agora, se eu fosse você, eu ligava pro seu marido, pede para trazer seu filho. Eu acho que você não vai até o final da semana. Enfim, aí foi aquele atropelo, sabe? Aquele desespero. O Gael, né? Ele esteve com a mãe, então, nesse dia? Nesse último momento, não. Porque o que aconteceu? A gente até ligou para ele ir. Daí descemos para UTI. Mas quando o Bruno chegou, ela ficou tão nervosa, tão nervosa. E ela falou assim, eu acho que eu não vou conseguir ver o Gael. Ela falou assim, acho que se o Gael chegar aqui, eu acho que eu não consigo nem ver, acho que eu já morro, né? Ela ficou muito nervosa. Daí nós falamos com ela e falamos, vamos fazer o seguinte, vamos aguardar amanhã, né? Amanhã, daí a gente vê certinho, com calma. Porque assim, ainda tinha uma última esperança, assim, de alguns medicamentos que o médico ia injetar, e, enfim. E ele falou para ela, olha, é quase zero a chance. Mas a gente pode tentar. Então a gente foi acreditando, ela também foi. Nós fomos acreditando e acreditamos realmente, Tereza, até o último momento. Mesmo vendo assim que ela estava indo, tipo, eu pensava, bom, mas a gente vê tanto relato de milagre, né? Quantas pessoas foram olha só, Luzia, acho importante até ler aqui o que a Simone colocou. Mesmo quando sabemos que a morte está próxima, é difícil acreditar quando ela acontece. Parece surreal, a ficha só cai após alguns dias. Que acho que é isso que você está falando, né? Que até o último momento a gente acredita que seja possível, né? Exato. E assim, ela foi consciente, né? Muita gente, por ser câncer, pensa que foi. Não, ela foi consciente, sabe? E ela ainda falou pra gente, ela falou, olha, eu fiz tudo, eu tô indo em paz, se realmente é meu momento, eu vou em paz, porque eu fiz tudo o que precisava fazer. E vocês também fizeram. Então ela olhou pra mim e ela falou, mãe, obrigada por tudo, você fez tudo, mãe. Você fez tudo. Então, assim, seja forte, né? E aí falou pro Bruno também, né? Falou pra irmã, e a gente falou, tá bom, mas a gente ainda acredita, vamos acreditar, você tá viva, né? Vamos acreditar até o final.
E aí passou aquela tem noite. outra mãe falando também, né, que ela nunca vai esquecer do médico falando para a filha que não tinha mais chance, né? A Lara tá dizendo a mesma coisa, essa Adkel. Desistir de acreditar é desistir da vida delas. Eu me recusei a desistir da minha filha. E a Lara tá falando que acreditou no milagre até o último instante. Então eu acho que isso, Luzia, qualquer pessoa, o amor que quer que a pessoa fique, né, que esteja ali com você fisicamente, porque ela vai estar para sempre, mas você quer acreditar que vai ficar até o último instante. Sim. Sim. E aí, quando acontece, foi uma coisa assim, porque além de acontecer, eu acho que quando tem uma criança, assim, tem uma coisa para ser cuidada, que às vezes a gente não pode nem se entregar para a dor, né? E foi porque naquele momento a gente quer se entregar. Sim. Mas a gente considerou isso, né? Que a gente precisava ser forte. Estávamos juntos, né? Eu, o Bruno, a Natália, ali, todo mundo junto, o primo também, o Thiago estava junto. E aí, quando realmente ela foi, né? Acabou, não, a gente não tem mesmo, a gente ainda olhou para uma cara do outro e falou assim, mas será? E sabe assim, aquela coisa de ficar olhando, mas será que daqui a pouco não vai? Né? Tipo, não, foi só uma brincadeira, né? Ou tipo, sei lá, né? Mas enfim, passou lá o tempo, e daí veio a enfermeira, não, realmente, né? Acabou tudo. Aí, Tereza, aquela coisa, a gente estava em Londres, todo mundo, né? Na verdade, só eu morando no Brasil, só eu e meu sobrinho que estávamos lá, que daí nessa última fase meu sobrinho foi comigo. E aí a gente já saiu depois lá do hospital, porque é tudo diferente, né? Eles não liberam o corpo, tipo, demora 5 dias para o corpo sair do hospital. Tem tudo isso ainda, entendeu? Com ela foi tudo isso, foi tudo diferente. Não teve velório. Com toda essa dor ainda tem essa coisa tipo assim, aquela coisa da espera, fica lá, daí a gente teve que ir na funerária, ir pra funerária, né? Aí esperar o hospital liberar o corpo, enfim. Mas a gente já saiu dali no hospital, né, todos juntos, e nós falamos, bom, e agora? E já foi unânime, não, volta todo mundo pro Brasil, a gente não fica mais aqui. E aí, esperamos, né, com o Gael, a gente ficou um caco, né, os primeiros dias, aquela coisa, você não dorme, né, porque você até tenta descansar, mas você fecha o olho e fala, meu Deus, é um pesadelo, eu não posso dormir, porque eu tenho que acordar, porque ela, né? E foi assim, e aí a gente combinou entre a gente, né, porque tinha o Gael, a gente falou, vamos fazer o seguinte, deu vontade de chorar, disfarça, para não ficar chorando na frente dele, e quem tiver melhor fica. Então a gente foi se alternando, né? Nesses primeiros dias a gente foi se alternando, e daí a gente pediu ajuda, né, para amigo psicólogo, como é que a gente conversava com o Gael. Aí conversamos com o Gael no domingo, e foi, Tereza, foram assim, ficamos lá ainda 15 dias, para depois retornar para o Brasil, para daí ter para cremar o corpo e daí poder trazer, né? Olha, é muito difícil falar sobre isso, porque parece que é mentira. Realmente, isso que uma mãe falou aí agora há pouco é uma coisa muito surreal, sabe? Assim, você fala, não está acontecendo comigo. E de repente vem aquela coisa e fala, não, mas é comigo. Daí você desmonta. Tem várias mães aí, né? A Elza, a Cláudia, a Raquel, tem várias pessoas, né? Se for citar tudo, tem muitas mães. Eu acho que, independente da maneira como um filho parte, é indizível, não dá para nomear isso, né? Em Portugal eles falam desfilhados, né? Eu acho que é isso, eu fiquei desfilhado, né? Que para mim lembra muito desfolhado, como se caíssem folhas da pessoa, né? Eu achei isso. Arranca, né? Sai em pedaço. E aí essa dor, como é que ela foi acontecendo até chegar no instituto? Na verdade, assim, nós decidimos já desde o primeiro momento que a gente precisava ressignificar a morte dela. Por tudo que ela representou na nossa vida. Por todo o amor, por tudo que a gente sempre viveu de bom com ela. E ela sempre, no processo da doença, ela sempre falava isso, vou ressignificar essa doença, né? Então, ela tinha planos junto, e a gente daí estava entrando junto com ela nisso, de projetos, de o que eu vou fazer quando sair do hospital? Eu vou fazer palestra, eu vou escrever meu livro sobre o câncer, eu vou fazer palestra, eu vou falar para as pessoas que tem que se cuidar mais, que tem que mudar a alimentação, enfim. Tinha N planos. Então, quando a gente saiu disso tudo, né, desses primeiros dias, então a primeira decisão foi, o livro dela vai ser publicado. Por quê? Só voltando um pouquinho. Então, estava nesse processo, ela tinha os textos, mas quando nessa última fase, o médico falou para ela que se não desse certo o procedimento experimental,
ele teria que vir e falar para ela como seriam os últimos dias, porque não teria mais mesmo o que fazer. Ela resolveu, ela falou, mãe, então acho que não dá para esperar. Eu vou entrar em contato com algumas pessoas para publicar o livro e Ela falou assim, ó, melhor feito, imperfeito do que não feito, né? É melhor o imperfeito feito do que não fazer. Então, aí ela entrou em contato, separou os textos, então foi isso, por isso que a gente conseguiu publicar o livro, porque ela já tinha dado esses primeiros passos com o material que ela tinha. Né? Ainda querendo, ela mandou pro rapaz que ia trabalhar, pro Chico, né, um amigo nosso que ia trabalhar diagramação, ela falou, olha, tem texto que eu ainda vou escrever, então foi só o título, né? Tem coisa que foram só frases, aí depois isso eu tirei. Aí tá, o livro foi a primeira decisão para ressignificar. Eu já vinha há algum tempo fazendo cursos na área né, terapêutica e usei para mim, usei para ela, né, o Reiki, Teta Healing e tal. E aí ela sabia e sempre me incentivou muito a trabalhar com isso. E eu, inclusive, lá estava planejando com ela, tipo, que nome que eu coloco, como que eu faço Instagram? E ela falou, não, mãe, eu te ajudo e tal. E aí, na semana já, né, no dia seguinte, eu falei, bom, eu já sei o nome agora do meu espaço. O meu espaço vai ser em homenagem à Fernanda. Então, inicialmente, a ideia era abrir um espaço com esse nome. Aí, voltando para o Brasil, a gente começou a conversar, e aí meu sobrinho é gestor, né, trabalha com projetos, e aí ele falou, tia, eu te ajudo a montar um modelo de negócios. E daí a gente resolveu, mas então que tal a gente montar a ideia de um instituto, né? E aí eu chamei o Bruno para conversar, chamei a Natália, falei, olha, eu tô com essa ideia, quero trabalhar com isso, tal, o que vocês acham? Querem planejar juntos? E daí a gente sentou e começou a conversar. Né? Então, assim que surgiu o Instituto. Ô, Luzia, no final do a ideia. Eu vou mostrar de novo, mas vou mostrar no final de novo. Linda, sua Fernanda. Obrigada. Linda. A Raquel está aqui assistindo a gente também. A Raquel, a filha faleceu em função de um câncer e ela começou a fazer as toquinhas para crianças. Toquinhas lindas. Elas fazem toquinhas, né? E doam para as crianças, né? Muitas pessoas ajudando, um trabalho bonito. E eu fico sempre pensando que esse instituto, como as toquinhas da Raquel, como o instituto que a Tânia fundou, um espaço que a Tânia fundou a partir da morte do filho. Enfim, não importa o quê, mas quando você dá uma direção para a dor, é diferente? É diferente. É diferente porque pra gente... Assim, eu tô falando com você, como eu falo com outras pessoas durante o dia, toda vez que a gente fala do Instituto, a gente sente a Fernanda, sabe? Assim, ela tá vivendo agora, a gente tá dando vida para ela de uma outra forma. Porque a gente continua levando ela, continua levando a alegria dela. Ela é nossa inspiração. E serve de inspiração para muitas pessoas, né? Então, para falar para você, assim, é muito complicado. Ainda, ela fez 10 meses essa semana que ela faleceu. Ainda é muito difícil. Eu passo até razoavelmente bem o dia, envolvida com a questão do instituto, com o meu trabalho, com as leituras, enfim, com atendimentos. Mas à noite, eu ainda não durmo assim a noite inteira, né? Eu deito pensando nela, se eu acordo de madrugada, eu tô com ela, né, de manhã. E aí sempre aquela coisa, mas meu Deus, você morreu mesmo, né? E aí, enfim, aí tem que reorganizar os pensamentos, aí faço as minhas orações e falo, tá, mas você tá bem, né? Então, assim, realmente, eu penso que para mim, se a gente, para nossa família, né? Se nós não estivéssemos nos dedicando a essas questões do Instituto, eu não sei o que seria da gente, não. Eu não consigo pensar. Você falou isso, eu me lembrei de uma entrevista da Lucinha Araújo, mãe do Cazuza, em que, quando ela fala da fundação, né, que atende as crianças com AIDS, que ela fundou ela criou, né, a partir da morte do Cazuza, ela falou assim, eu ajudo muitas pessoas, mas eu fiz isso por mim. Sim. Porque eu precisava do Cazuza comigo. Porque eu acordo todos os dias com Cazuza e durmo todos os dias com Cazuza. E quando eu estou com essas crianças, eu estou com Cazuza, que é exatamente o que você está falando. Isso é muito bonito que você falou. Você sente a Fernanda quando você está fazendo alguma coisa que nasceu dessa dor. Porque, na verdade, nasceu dessa dor, né? Nasceu da dor. Porque o contrário disso seria...
eu não consigo nem imaginar, mas assim, eu fico pensando que é como se você tivesse que ficar brigando com o tempo. Sim. Sem fazer essa dor andar de algum jeito. E não importa o que fazer, né? Mas fazer algo que Sim, canalize essa dor, né, Luzia? eu acho que é muito importante. E aí a gente acaba voltando, analisando muito sobre isso, sobre a questão da finitude da vida. Quer dizer, tudo muda. Eu nunca fui assim uma pessoa de... Sempre fui bastante otimista. Mas é claro que você considera algumas coisas problemas, né? E aí agora, assim, nada mais é problema, sabe, Tereza? Nem mais a morte é problema, porque assim, eu falo, gente, a pior coisa que poderia me acontecer já aconteceu, eu vi minha filha morrer, né? Porque É você não espera verdade. isso, né? Você na verdade, você quer, você faz, você conversa com Deus, você fala assim, vamos trocar, deixa eu ir, eu já, né? Tudo bem que eu ainda poderia viver mais, eu também tenho filhos, eles precisam de mim, mas o Gael precisa muito mais da mãe. E aí, Tereza, esse é um ponto que deu força pra gente, e também eu te digo que foi assim, uma das coisas que mais doeu em mim também. Foi ver o sofrimento dela como mãe, tendo que deixar o filho dela, né? Porque todo mundo, todas as mães, acho que sabem, quando a gente tem os filhos pequenos, a gente vive assim, conversando com Deus e pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu criar meus filhos depois, né? Gozado, né, Luzia? De um jeito na contramão, mas é o seu sofrimento tendo que deixar sua filha, né? Sim, Eu acho que é uma situação diferente, mas o sentimento da Fernanda deixando o filho e o seu deixando a Fernanda, né? é. É complicado, mas enfim, a gente está assim, vivendo um dia de cada vez, né? Eles estão perguntando, Luzia, sobre as ações do Instituto. Tá. Bom, o Instituto, na verdade, nós estamos assim, ainda em fase de finalização. Agora que a gente está regulamentando registro, CNPJ, essas coisas todas. Mas, assim, basicamente, nós nos enquadramos no modelo social, não ONG. Nós iniciamos pensando numa ONG, mas aí eu fui pesquisar, eu preciso conhecer bem melhor antes, porque hoje é muito, né? Já existem muitas ONGs, então para a gente conseguir verba e tudo mais, precisa esperar 2 anos, enfim. E aí, por conta disso que a gente resolveu? A gente resolveu trabalhar com produtos e destinar parte do que a gente recebe com os produtos para fins sociais, para projetos. Então, hoje, qual que é nós estamos atendendo com as terapias integrativas Reiki, Theta Healing e constelação familiar. Isso é aberto para todo mundo. Porém, para pessoas que estão enfrentando o problema do câncer, o nosso trabalho é voluntário. Tá. Então, em termos das terapias, essa é a nossa primeira ação. No nosso planejamento, né, uma ação que eu quero iniciar agora ainda, a pandemia atrapalhou um pouquinho, porque eu já iniciei alguns contatos para fazer, mas é fazer um levantamento aqui regional das pessoas que enfrentam, das famílias aqui da nossa cidade, da região, que estão passando pelo problema do câncer, pensando em como que a gente pode acolher essas famílias, como que a nossa experiência a gente pode estar levando para eles e oferecendo para que a gente, enfim, um apoio, não sei, uma acolhida. Uhum. Como a gente vai atender, a gente ainda vai descobrir, fazendo essa pesquisa, entrevistando, né, as pessoas, vendo de que forma que a gente poderia ajudar. Tá. Tem uma outra ação, que aí entra como projeto social também eu penso nessa questão de acolhida para mães que perderam filhos, para a gente ter grupos de discussão, sabe, de conversa, né, porque o que eu sinto, Tereza, eu tenho muitos amigos, família, né, preocupados, tal, e eles querem muito, eles ficam assim, mas se você precisar, vem falar comigo. Olha, né, assim, se oferecendo, mas a vontade é de ficar sozinho. É de recolhimento ou de conversar com quem está entendendo o que é a minha dor. Ou seja, conversar com outras mães. Né? Então, assim... O pertencimento, né? Exato. Então, assim, uma das coisas que me ajudou, que tem me ajudado, é buscar outras histórias. O seu perfil mesmo eu descobri assim, né? Procurando ler sobre o luto. E aí, assim, quando você lê outros depoimentos, então você vai vendo, você começa a pensar. Porque tem hora que você fala assim, mas minha filha, por quê? Então, né? 30 anos, né? 31 anos ela deixou um filho, ela era saudável, por quê? Aí, de repente, você se depara com uma outra mãe que perdeu o filho com 2 anos, com 3, ou enfim, perda gestacional, acidente, enfim. E aí você fala, bom, eu sou, né? Então eu me solidarizo com todas essas mães, eu tenho a minha dor, mas sei que
infelizmente, não sou só eu que estou passando, né? Então, assim, também o desejo de me solidarizar com essas outras mães. E por isso, eu aceitei o convite para fazer, né, para falar com você, porque para mim é um conforto ouvir outras mães falando. Então, eu espero que também... bacana o Cris tá pondo aí a página, se puder colocar também o telefone de contato para comprar o livro. Depois eu coloco, de memória eu não vou lembrar o telefone. Eu coloquei... Mas Cris Cris é a cunhada da Fernanda. Então. Então, por favor, coloca aí as informações. Cris, coloca aí pra gente. O livro da Fernanda chama Fernanda Geiger, Um Anjo Sussurrou no Meu Ouvido. Por que um anjo sussurrou no meu ouvido? Então, assim, primeiro, assim, rapidamente, né? A gente sempre falou muito, ela falava muito, que a gente tinha a sensação que tinha anjos ao nosso redor, né? Ela falava, mãe, parece que, né, assim, a gente via o médico como anjo, enfermeiro, porque, assim, foram tantas situações difíceis, mas, como eu te falei, a gente sempre se sentiu protegido. Certo. Mas ela sempre gostou muito de cantar também. E uma das músicas que ela cantava era a música do Alceu Valença, né? A Voz do Anjo. Sei, é maravilhosa. É maravilhosa. E assim, até tem um dos textos dela no final, né, na última fase do tratamento, que ela se refere a essa música e ela, assim, ela cantava como se fosse uma oração, sabe? Falando, tu vens, né? Assim, acreditando no milagre. Então, o texto dela fala sobre o milagre. E, enfim, daí a gente foi juntando, né? O título ainda ela não tinha definido. E na hora do fechamento do livro, acabou surgindo, em contato com a Rafaela Carvalho, que é a editora, né? Ela ficou sabendo que a Fernanda cantava, e ela perguntou se eu tinha algum vídeo da Fernanda cantando, e daí eu me lembrei desse vídeo e mandei para ela. E daí a gente acabou chegando no título a partir disso, que ela falou, nossa, me arrepiei, ouvindo a Fernanda cantando e lendo os textos, ela cita a palavra anjo em vários textos. Tem uma carta que ela escreveu para o Gael, que ela diz para o Gael acreditar em anjos, né? Ai, e daí fez todo tem a carta ali, eu vi. Então fez Nossa, fiquei muito emocionada. E, bom, a gente tem ainda 9 minutos. Como que surgiu a Agenda da Gratidão? A agenda foi o nosso primeiro produto. Como eu te falei, a gente... Linda, viu? Maravilhosa. Obrigada. Que bom que você gostou. E aí você vê, embora esteja no final do ano, esteja no meio do ano, mas a agenda ela pode ser usada como exercício da gratidão, né? Isso. Então, o objetivo foi assim, quando a gente começou a discutir já a ideia do Instituto, que eu falei para eles em novembro, tipo, tinha passado um mês, né, do falecimento da Fernanda, a gente começou a discutir, e daí a gente pensou, por que não ter um produto? A gente, né, porque assim, ficou tão marcado pra gente a questão da gratidão, porque a Fernanda, se você, né, nos textos dela, ela fala muito. E a gente também se sentiu grato, assim, embora ela, né, realmente não pôde ficar com a gente, mas a gente pode dizer que ela teve o melhor tratamento, né, ela teve todo o apoio, teve muitos amigos por perto, a família, e pra gente, por exemplo, eu fiquei 1 ano afastada do meu trabalho. São poucas mães que, de repente, conseguem ter condições também de ficar com um filho que está em outro país. Então, assim, tudo isso são fatores que a gente agradece, né? Já que não pôde ser diferente, não pôde ser da forma como a gente queria, mas existem muitos motivos para agradecer. E a mensagem e a gente agradece a vida da Fernanda, a gente agradece o tempo todo. Essa também foi uma aprendizagem que eu já tinha tido, acho que com uma oficina de oração e com outras coisas, de que, assim, as pessoas, às vezes, quando morre um ente querido, você fica lá se lamentando, tal, mas e o que a pessoa foi? Você vai ficar pensando só na morte dela e deixa tudo que ela foi, o que ela significou, né? O que ela trouxe para sua vida. Então, a gente resolveu também que, para nós, né, trabalhando com a agenda da gratidão, seria uma forma de estar valorizando a vida da Fernanda, agradecendo e com base nas inspirações das próprias frases dela, que alguns textos inspirado nas frases dela, outros de outros autores que falam sobre a gratidão, mas para isso, para as pessoas agradecerem mais, valorizar o momento presente, porque a vida pode acabar realmente a qualquer momento. Tanto a nossa, como a de alguém que a gente ama, que às vezes pode ser o filho, pode ser o marido, pode ser o pai, enfim, né? Um amigo muito próximo. Eu sempre costumo dizer que
A gente não tem aviso prévio, né? A Não tem. Fernanda, de alguma forma, ela teve a possibilidade de fechar, acabar as tarefas dela, né? Finalizar tarefas que a gente fala. E vocês deram esse espaço para ela. Então, eu acho Uhum. importante dizer algumas coisas aqui. Perceber quem está indo embora e o quanto ele dá conta de finalizar essas tarefas. E se ele menciona, porque às vezes a pessoa fala, eu acho que eu vou morrer. Ela já está dizendo que ela quer falar sobre aquilo. Então, da gente dar esse espaço para a pessoa que está indo Uhum. embora, quem suporta isso, porque algumas pessoas talvez também não aguentem, não dão conta, não é todo mundo que dá conta. Acho importante dizer o que você falou, que você à noite, às vezes você pensa e tudo mais, que não está errado pensar, né? Que vai pensar mesmo. Inclusive, hoje a gente nem fala em aceitação do luto, a gente fala em adaptação, porque Uhum. você nunca mais vai ser a mesma. Você é a Luzia que Sim. perdeu a Fernanda, e isso já está na sua história e estará para sempre, até o último dia Uhum. aqui. Então, a gente fala em adaptação porque talvez eu não queira nunca aceitar mesmo a minha filha não estar ao meu lado, né? A minha filha não me enterrar. Mas eu vou me adaptar. Eu vou tentar Exato. viver sem a presença física da Fernanda. E aí você acha Exatamente o jeito isso. da Fernanda estar de outra forma, que é o que você falou, eu sinto a Fernanda ali. Nós temos 5 minutos, 4. Eu vou deixar esses 4 minutos para você agradecer a todas as pessoas. Uhum. Infelizmente, eu não consigo mencionar todo mundo, que todo mundo está Sim. dizendo, mas assim, eu agradeço imensamente todos que estão aqui. E aí eu vou deixar esses 4 minutos para você, tá bom? Eu também agradeço, espero que os comentários fiquem gravados depois para eu conseguir ler, né? Não Gratidão mesmo a fica, todos. Ah, não não fica, que fica, pena, não que pena. fica. Mas eu vi que tem, assim, vi rapidamente que várias pessoas também dos meus contatos estavam acompanhando, então, assim, gratidão mesmo a todos, né? Gratidão a você por esse espaço. E, assim, para fechar, eu diria que eu resolvi escolher que a Fernanda vive em mim, e enquanto eu viver, ela vai viver por mim. Então, em mim. E por meio de todas as ações que nós desenvolvermos. Então, assim, eu acordo todos os dias, me deparo com as fotos dos meus filhos, né, que fica na frente, no corredor, e aí eu falo com ela, eu falo bom dia, né? Então, mais um dia, estamos começando mais um dia, espero que você esteja bem, esteja na luz. Nós vamos fazer o melhor. Falei, eu vou fazer o melhor hoje por mim e por você. Não é fácil, mas a gente vai fazer. E aí, durante o dia, eu consigo forças para isso. E eu queria, inclusive, assim, teria muitas coisas para falar, mas Teria. o espaço não é possível. Então, Tereza, até como forma de agradecimento a você, eu quero dizer que, assim, que os seus textos me ajudam muito e que eu compartilho sempre o seu perfil com pessoas que também estão enfrentando luto. E eu achei um texto seu que resume, de certa forma, o que é o meu dia. Né? Tá. Posso Muita ler? gratidão, Luzia. Eu que agradeço. O texto chama Despedidas e Chegadas. Eu vou ler algumas partes. Eu te amo, e de tanto te amar, amanheço na sua ausência. Amanheço devagar, nessa certeza de que não adianta pressa nos vazios. Faço pausas e me demoro nas fotografias, lugares que falam de tudo o que fomos. Fico ali, passeio nas suas andanças por esse mundo, nas suas descobertas, comemorações de dias que escorregaram do meu contato, mas não do meu olhar. Amanheço nos dias em que encontro ouvidos generosos e falo de você. Uma fala que mistura riso e choro. Reviro esses desassossegos, dou um sentido para a minha dor, sem pressa. Ali, horas tecendo histórias. Parece que a luz entra no meu coração. Te dou vida nessa despedida lenta, que mistura outro jeito de chegar. Meu amor, amanheço quando não findo esse amor. Deixar você partir tornaria tudo muito escuro e eu preciso de sol. Preciso de galo cantando na minha alma, de cheiro de café e de flores com sede. Amanheço nos dias em que não nego sua partida, mas inauguro sua chegada nessas delicadezas, nas ruas da minha alma e dos meus dias, nesse amor infindável. Gratidão, Tereza. Eu fiquei muito Obrigada. emocionada com a sua emoção, fiquei emocionada mesmo. Esse texto foi para a Anne, né? Saiu de um lugar muito sagrado. Então, fica a minha homenagem para todas as mães e que vocês possam sempre falar dos seus filhos. Eu acho que é isso que eu desejo. Que vocês encontrem espaços para os seus filhos continuarem.
seja Gratidão, ressignificando a dor ou falando deles. Um beijo e muita gratidão, viu, Luzia? Eu que agradeço. Muito obrigada a Beijo. você e a todos. Beijos. Tchau.